Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Mastering Brazilian Português, dominando o português brasileiro. Eu sou a Érica e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série de podcasts aqui no meu canal no YouTube. Hoje eu vou falar sobre a minha trajetória acadêmica. Na verdade, não vai ser a minha trajetória acadêmica completa. Então, eu vou falar sobre a minha trajetória acadêmica em vários vídeos. Então, vou dividir em mais de um vídeo. Então, no vídeo de hoje, especificamente, vou falar sobre a minha trajetória acadêmica, pensando até a graduação, até a faculdade. Não sai daí! Bom, gente, então hoje eu estou aqui para contar para vocês, um pouco dessa minha caminhada até chegar aqui, onde eu estou como professora, especialmente atualmente, como professora de português como língua estrangeira. Mas, bom, tudo começou, Eu terminei o meu ensino médio, o high school, o ensino médio, que a gente chama aqui no Brasil, em 2011. Foi quando eu terminei esse período do colégio. E, claro, como muitos adolescentes, muitos jovens, eu tinha dúvidas sobre o que fazer, ainda não tinha total certeza se eu realmente queria, estudar aquele curso que estava na minha mente. E dentre as opções, que pareciam viáveis, eu me interessava pelo curso de jornalismo. Por quê? Eu gostava bastante na época de jornalismo esportivo e eu gostava também desse tipo de trabalho como âncora, por exemplo, como repórter, E também me interessava mais pela escrita, pela língua, pelo português e também pela língua estrangeira. Na época, eu também escrevia poemas, eu escrevo poemas desde adolescente, então eu gostava também de escrever e por isso, especialmente, eu tinha essa vontade de cursar jornalismo na faculdade. E após terminar o ensino médio, eu tentei fazer o vestibular, então aqui, para quem não sabe, aqui no Brasil, caso você queira estudar em uma universidade pública, gratuita, de qualidade, você precisa passar no vestibular, que é um exame que você faz, uma prova que você faz, uma prova sobre todas as matérias do ensino médio. E você precisa fazer essa prova e conseguir uma nota suficiente para cursar, o curso do seu interesse, para fazer o curso que você almeja, que você quer. E o curso de jornalismo, acho que até atualmente, não sei mais como estão as coisas exatamente, mas acredito que o curso de jornalismo ainda seja um curso bem concorrido. Na época que eu tentei, era um curso bem concorrido, então era necessário tirar uma nota muito boa, muito alta nesse exame de vestibular, que na época que eu fiz já era o Enem. E nessa época eu tentei, para jornalismo, e eu não consegui passar, eu não consegui ser aprovada, para o curso de jornalismo. E, bom, eu fiz a primeira vez, não consegui ser aprovada e pensei, bom, eu posso continuar estudando, mais um ano e tentar novamente, porque eu realmente acreditava que era aquilo que eu queria. Então, eu fiz um pré-vestibular, que é um curso de um ano, pós ensino médio, eu fiz esse curso de um ano e estava ali, estudando, me dedicando para conseguir passar, vestibular para o curso de jornalismo. Então, na verdade, eu tentei durante 2 anos e não consegui passar, novamente. E como eu não consegui, eu tive quase como opção de fazer um curso de jornalismo em uma faculdade particular, uma faculdade privada, era uma faculdade paga, mas eu terminei optando por não dar andamento, porque era uma faculdade cara, sim, não é um valor muito barato. Então, assim, uma faculdade particular não era muito barata, e também não era
muito próxima, não era tão acessível, né, em diversos quesitos. Então, com isso, eu terminei pensando em novas opções de curso, né, novas opções de trabalho que eu poderia ter. E, com isso, eu optei por estudar, né, letras, né, linguagem, letras, e optei por português e espanhol. Então, como eu disse no início, eu já gostava de línguas, gostava de português, gostava de línguas estrangeiras, espanhol, inglês. E, na época, eu estava assim eu estava mais focada assim no espanhol, porque eu já tinha estudado a língua e já sabia falar, né, já sabia falar espanhol e gostava muito, né, da língua, gostava muito do espanhol. E inglês era uma língua que eu estava ainda aprendendo, um pouco mais insegura, né, muito mais insegura, na verdade. E também tinha um pouco de receio de entrar na faculdade de inglês e não conseguir, né, dar conta, né, que meu inglês não fosse suficiente para o nível exigido dentro da faculdade, né, porque dentro da faculdade, né, dentro da faculdade de letras, a gente tem cursos com diversas línguas, né? Temos cursos, por exemplo, português espanhol, português inglês, português russo, português francês, italiano, né? Muitas e muitas línguas. E o inglês é praticamente o único que há uma exigência que o aluno já saiba, né? Que ele não entre ali sem saber nada. Então, eu realmente tive um certo receio de começar o curso de inglês e não ter o inglês suficiente naquele momento. Então, esse também foi um dos motivos que me levou a escolher o curso de espanhol, porque eu já me sentia mais confortável com o espanhol, né? Então, na época eu não sabia que a gente iria aprender do básico, né? Eu não sabia que não era necessário já também ter algum conhecimento, né? Porque, na verdade, quando eu comecei o curso de espanhol, né, eu percebi que você pode entrar sem saber nada, né? Que muitos que estavam ali comigo não sabiam nada de espanhol, nunca tinham estudado espanhol na vida. E a gente teve realmente ali o espanhol do zero, né? Então, especialmente ali cerca de 1 ano e meio, né, estudando bastante coisa ali sobre espanhol. E muitas pessoas puderam avançar dessa forma, né? Então, pessoas que entraram sem saber nada conseguiram avançar muito, né, nesse tempo ali de 1 ano e meio, né? Especialmente esse início, que era um foco maior na questão da gramática do espanhol. E claro, também a questão da literatura, né, que a gente também tinha que estudar bastante. Então, eu entrei nesse curso de português e espanhol e optei por licenciatura. Na verdade, eu não tinha interesse em ser professora. Eu pensava em seguir uma outra profissão com essa carreira, né? Poderia, por exemplo, trabalhar em redação, trabalhar com escrita, trabalhar com correção, né? Então, tinha algumas outras opções, também trabalhar com tradução. Então, eu tinha algumas outras opções na minha cabeça, mas eu também tinha um certo receio de, bom, e se eu quiser ser professora, né? E aí eu vou ter que fazer, né, entrar novamente, né, para poder ter um diploma de licenciatura, que é o diploma exigido para ser, né, professor. E com isso, né, eu terminei optando por fazer licenciatura já naquele momento. Ainda que eu não tivesse tanto interesse, né, até o momento, não tivesse tanto interesse em ser professora. E, bom, eu entrei, né, no curso de espanhol, português e espanhol, licenciatura português e espanhol, em 2014, né? Mas, na verdade, na época a gente entrava no curso e poderia optar por bacharelado ou licenciatura. Então, lá dentro você poderia fazer essa escolha. Eu escolhi depois fazer licenciatura. Quem escolhe fazer licenciatura precisa cursar mais disciplinas, que são disciplinas relacionadas especificamente, né, ao ensino. Então, eu tive que cursar essas matérias. Além dessas disciplinas, eu também tive que fazer o estágio, né, o estágio obrigatório, né, que você precisa fazer o estágio tanto de português quanto da língua estrangeira. E aí você vai para uma escola e você pode trabalhar com o ensino fundamental ali,
né, por volta de 10 anos aos 14 anos, ou com ensino médio, que 14 anos, 15 anos até os 17 anos mais ou menos. Então, tem algumas opções, né, dentro do estágio normalmente. E você tem que completar um número específico de horas para, né, completar o seu estágio e após, né, completar esses horários, né, essa carga horária necessária, você tem que realizar uma regência, né, que é uma prova-aula. Basicamente, você tem que dar uma aula para a turma, uma das turmas que você, né, tiver preferência, e aí você pode escolher uma turma para dar aula, né? E nesse momento, nessa aula, você vai ser avaliado pelo professor, né, da faculdade, né, que você estuda, e pelo professor do colégio, né, que você está estagiando. E durante, né, a faculdade, né, enquanto eu estava cursando diversas disciplinas, né, eu tive um interesse assim bem maior, né, pelas disciplinas de linguística, né, não todas também. Eu confesso que até hoje não curto muito linguística voltada para a fonética, né? Eu ainda tenho mais preferência para outras áreas, mas de maneira geral, o meu maior interesse foi assim relacionado às disciplinas de linguística. E dentro ali da universidade, né, a gente tem que estudar também, no início especialmente, né, são 2 anos estudando latim, 1 ano estudando grego e a faculdade inteira, né, claro, estudando português e espanhol, né, com diferentes ênfases, né, diferentes focos em cada semestre, e também a literatura, né, a literatura espanhola, a literatura hispano-americana, né, que também é muito extensa, também a gente teve que estudar bastante, né. E, claro, né, as matérias de educação também. E nem todas eu gostei muito, mas muitas, assim, a maioria eu gostei bastante. Gostei bastante de psicologia da educação, né, educação brasileira. Então teve matérias que eu achei que foram muito boas também. A matéria de didática e também a didática, né, voltada para português e para o espanhol. Então acho que foram matérias muito enriquecedoras e foram matérias também que me ajudaram a despertar assim o interesse pelo ensino, né, a colocar em prática, né, aquilo que a gente estudava, né, a ver possibilidades, a entender mais os alunos, né, o que realmente pode ser mais eficaz, né, para que eles possam de fato, né, aprender uma língua que vai muito além de só ali considerar o ensino da língua, né, mas tem diversas outras coisas envolvidas. Então, tudo isso ali colaborou para que eu tivesse o interesse despertado. E com isso, né, antes de terminar, né, a faculdade, eu já tinha algumas coisas na minha mente, né? Então, uma delas era dar aula, e de preferência dar aula de espanhol, né, porque era considerando ali português e espanhol, né, o que eu tinha estudado, e o mercado de trabalho também, eu tinha mais interesse na aula de espanhol. E também uma outra coisa que estava na minha mente era dar continuidade aos meus estudos. Então eu não queria simplesmente parar ali na graduação, né? Como eu falei, eu tive bastante interesse por linguística durante a faculdade. Então eu queria continuar, né? Eu comecei a fazer parte, né, de grupo de pesquisa, né, na área de linguística gerativa, e participando também desse grupo, eu consegui, né, obter muito mais conhecimento sobre essa área, consegui fazer a minha pesquisa também, né, que se tornou o meu trabalho de conclusão de curso, né, eu participei também de evento, né, apresentando o meu trabalho. Então, tudo isso também despertou mais ainda o meu interesse para continuar com esse processo, né, não parar ali na graduação, mas tentar dar continuidade, né, por exemplo, com o mestrado, com o doutorado. Então, basicamente, né, terminei a minha faculdade em 4 anos, eu entrei em 2014, em 2017 foi quando eu finalizei. E com algumas coisas em mente, como eu falei. Então, depois, né, o que vem depois, além de 2017, né, e no ano seguinte eu comecei a trabalhar, né, eu comecei a trabalhar com o ensino de espanhol, comecei a trabalhar em curso, né, de idiomas, que é bem comum, tem muitos cursos, né, de idiomas aqui no Brasil.
eu comecei a trabalhar em curso de idioma com o ensino de espanhol para adolescentes e também adultos. E também depois, né, trabalhei em colégio também, né, ensinando espanhol para adolescentes um pouco mais jovens, né, ali quase crianças, né, 10 anos até ali os 14 anos, e também um pouco mais velhos ali, 15, 16 anos. Então foi uma experiência muito boa, né? Foi o início ali para mim, né? Então, claro que não é muito fácil esse início, né? Trabalhar inclusive com turmas cheias, né? Com 40 alunos em uma turma. Então foi um desafio também, mas foi muito boa a experiência, né? Foi muito enriquecedora e acho que permitiu que eu crescesse muito, né? Como professora que estava começando. Então, assim, permitiu que eu conseguisse, assim, evoluir, né, crescer, ganhar experiência naquele momento que, claro, eu precisava muito, né, então nunca é fácil, né, a gente começar a tentar colocar em prática aquilo que a gente só estava estudando, que só estava na teoria. E ali, de fato, eu tinha que assumir uma turma, eu tinha que colocar em prática tentar colocar em prática o que eu havia aprendido, né, e que eu não havia ainda tido a oportunidade de vivenciar, né? Porque durante a faculdade eu não havia trabalhado. Então, era a minha primeira oportunidade já como uma professora formada, né? E sendo que muitos ali, a maioria, eu diria, já começa a trabalhar dentro da faculdade, né? Já começa a trabalhar talvez com estágio ou com turmas mesmo, já sendo a professora principal, né, de turmas de curso. Então, o meu caso, né, foi um pouquinho diferente e a minha primeira experiência já foi como uma professora formada, né? E essa experiência ainda no presencial na época, né, em 2018, essa experiência, né, que eu comecei ali em 2018 presencialmente, foi muito boa, né, para mim, foi muito enriquecedora, sabe? Eu acho que foi muito proveitoso, assim, eu consegui aprender muito, né, com isso. Eu entrei lá em 2014 nessa faculdade, optei por estudar licenciatura. É um curso que tem duração de 4 anos, é um curso uma carga horária muito extensa e normalmente, assim, eu fiz em 4 anos, eu completei o curso em 4 anos, mas não foi muito fácil, na época eu não trabalhava, então eu consegui me dedicar mais, né, somente ao estudo. E muitos semestres, né, em muitos períodos eu tive que estudar de 7h30 da manhã até 6 horas da noite, né, com pequenos intervalos, mas era uma carga horária assim bem razoável e era bem cansativo, né? Eu também morava bem longe da faculdade. Eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, que fica no Fundão, né? Eu morava em outra cidade, então todos os dias eu tinha que me deslocar, né, de transporte público, de ônibus. Eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar até a faculdade, ali na faculdade. E dentro da faculdade, né, que é uma cidade basicamente, você precisa pegar um transporte interno, né, que é um transporte, um ônibus que passa somente dentro da faculdade. Então, contando com esse transporte, eram 3 ônibus, né, que eu precisava pegar para chegar ali na faculdade. Então, assim, era bem cansativo. E normalmente eu chegava atrasada, porque é muito difícil, né, sair cedo o suficiente para chegar no horário de 7h30 da manhã. Então, normalmente eu chegava atrasada. Mas eu dava o meu melhor, né, porque eu realmente queria me formar nesses 4 anos e eu tinha também que aproveitar, né, que eu não precisava trabalhar naquele momento. Então eu tinha que aproveitar isso para me esforçar bastante, né, para conseguir boas notas e conseguir me formar no tempo, né, sem nenhuma reprovação, sem nenhum problema. E, bom, basicamente, né, então hoje eu falei aqui com vocês, né, até esse momento aí de graduação e início ali do meu trabalho. E aí, né, nos próximos vídeos eu vou continuar falando sobre a minha trajetória acadêmica, né? Basicamente, né, para finalizar, né, essa parte de graduação, né? Então, eu comecei minha graduação em 2014 em português, em licenciatura em português
espanhol, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu terminei minha graduação em 2017, né? E o meu trabalho, né, meu trabalho de conclusão de curso, né, como eu falei, eu comecei a participar de um grupo de pesquisa, né, Biologia da Linguagem. E nesse grupo de pesquisa eu desenvolvi, né, a pesquisa especialmente voltada para o espanhol, né, que era a língua que eu estudava, que eu tinha mais interesse. E eu também participei, né, durante a faculdade eu participei de evento, né, evento para os estudantes, né. Participei também de evento apresentando o meu trabalho e também tive, né, o meu trabalho de conclusão de curso, né, que é o TCC, a monografia, que também ali foi dentro dessa área de pesquisa, né, da linguística gerativa e no espanhol. Então, vou só comentar para vocês o título do meu trabalho, né, que é Perífrases Progressivas e seus valores aspectuais no espanhol. Então, esse foi o meu trabalho de conclusão de curso, que inclusive, né, os nossos trabalhos, né, eles ficam disponíveis dentro da biblioteca online, né, biblioteca online da UFRJ, né, então, caso alguém pesquise, né, por esse título, é possível que encontre o meu trabalho, né, meu trabalho ali de 2017, né, meu trabalho de conclusão de curso. Então, basicamente, né, foi nesse momento ali que eu finalizei, né, finalizei também o meu estágio, né, então eu fiz um estágio em um colégio, eu fiz um estágio, né, em um colégio próximo ali da UFRJ, eu fiz um estágio em redação e espanhol, né, português, dentro de português eu optei por redação. Então, naquele momento, eu estudei, né, bastante, tive bastante oportunidade de aprender mais sobre a redação do vestibular, né, o vestibular Enem, e a minha regência, né, quando a gente termina, a gente tem que fazer a regência, a minha regência foi com o ensino médio e foi sobre a competência 5, né, então tem 5 competências de avaliação ali na redação do Enem. Então, eu tratei da competência 5 com os meus alunos e eu tratei do tema de bullying, né? Minha aula foi sobre isso. E espanhol, eu basicamente também trabalhei com o ensino médio, só que era uma turma bem menor, né? Porque lá eles poderiam, né, optar pelo espanhol e pelo inglês, então era uma turma bem menor do ensino médio. E eu trabalhei com eles o pretérito pluscuamperfecto do espanhol. E esse foi o foco, né? Mas eu trabalhei com texto, né? Com quadrinhos, né? De temas variados. Então, basicamente foi isso. Nesse momento que eu finalizei, né? A minha graduação. E, né? Pra fechar, assim, né? Como a gente diria, fechar com chave de ouro, né? Eu tive a minha festa de formatura em 2018, né? Então, a festa normalmente demora um pouquinho. Então, a minha festa foi em março de 2018. Tive um pouquinho, né, tive alguns probleminhas com a minha formatura, com a minha festa de formatura, mas de maneira geral tenho boas recordações, né, e foi ali para encerrar também esse ciclo, né, naquele momento, o ciclo ali inédito na minha vida, né, minha formação, né, na faculdade, então foi um momento muito importante, então tenho boas recordações. Inclusive vou deixar aí também no final foto para vocês aí da minha formatura. Na verdade, vou deixar algumas fotos aí para vocês do evento que a gente, né, participa para tirar fotos, né, para colação. Então, essas fotos elas são realizadas em um lugar, né, escolhido, né, e todos os alunos participam ali juntos, todos os formandos, né. E depois a gente tem a colação, que na verdade eu não quis participar. É um evento também, né, e você pode levar família, amigos, né? E você tem ali o seu nome sendo chamado, né? Para que você vá até o local, receber o canudo, né? Com o seu diploma, né? Que na verdade normalmente é um diploma fake, é um diploma falso, porque ainda não está pronto, né? O verdadeiro. De maneira geral, né? Não sei se é sempre assim. E tem a festa de formatura para quem quer, né? Então a colação eu não participei, não quis. Eu participei das fotos, mas não participei do evento.
mas eu quis a festa de formatura, né? Então eu fiz a festa de formatura que foi no ano seguinte, então em março de 2018. Então eu vou deixar aqui algumas fotos para vocês aí no final, né, das fotos da colação e da festa de formatura. E no próximo vídeo, gente, eu vou contar o resto, vou contar mais pra vocês. Não sei se tudo já no próximo ou vou ter que fazer mais um outro vídeo, mas eu vou continuar essa história, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like neste vídeo e de se inscrever para acompanhar os próximos. Obrigada, gente. Tchau!